O Brasil é o maior país da América Latina e a 12ª maior economia do mundo, com um produto interno bruto, ou PIB, de 1,4 trilhões de dólares. E no vídeo de hoje eu decidi trazer para vocês por que o Brasil está sempre em crise e todas as conjunturas históricas, culturais e sociais que trouxeram o nosso país para o que ele é hoje e por que o real se desvaloriza tanto. Por que o Brasil não pode explodir como uma economia como a maior do mundo, como Estados Unidos, China e grandes países, e o motivo de tudo isso olhando para o passado. E esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira vai contar um pouco mais sobre as maiores crises da história. A segunda, sobre a nossa história de moeda e o que aconteceu para a gente chegar até o real de hoje. E por último, a gente vai falar sobre o cenário econômico brasileiro aliado à política. Recheado de episódios de corrupção e de momentos muito instáveis, o Brasil é um país, sim, de muita confusão e muita crise para lá, crise para cá. E é por isso que as pessoas que conseguem ser bem-sucedidas aqui, os grandes investidores e empresários, são muito respeitados ao redor do mundo, porque a gente sabe que o Brasil é um território hostil para quem quer realmente ter bons resultados, para quem quer prosperar, porque a gente está sempre em cenário instável. De acordo com a Wikipédia e diversos estudos que eu realizei olhando a internet e olhando também alguns livros, eu cheguei à conclusão que o Brasil, em geral, passou por 8 crises internas e 5 crises externas. Isso significa que de 13 crises que a gente vai falar hoje, 5 foram causadas por coisas externas do mundo e 8 foram causadas por fatores totalmente brasileiros, totalmente nacionais. É delas que a gente vai focar. Desde o começo, o Brasil sempre dependeu muito das suas exportações, e isso inclui o ferro, o petróleo e todas essas mercadorias de base. E isso significa que o Brasil precisa dos seus recursos naturais para conseguir fazer a economia girar. E por ter uma forte dependência nas exportações, desde o princípio o Brasil se pautou muito nisso. Foi o motivo da primeira crise, que logo após a independência, o Brasil estava um pouco perdido, sem saber como que ia ganhar dinheiro. E o café surgiu como uma grande mercadoria para a gente conseguir exportar e ganhar dinheiro. Nos anos de 1857, 1873, 1875 e 1890, o Brasil passou por diferentes momentos caóticos, mas todos eles se relacionam a uma coisa só: problemas monetários. Isso a gente está falando de dívida, crédito, moeda, inflação e coisas do tipo. Grandes lembranças desses períodos sombrios são consequência da má gestão de recursos do governo, quando, por exemplo, o governo decidiu tirar 20% da oferta de moeda que tinha em circulação. Teve uma grande crise, depois ainda teve uma seca no Nordeste que piorou a conjuntura econômica do país. Logo depois, o ministro da Economia, Rui Barbosa, fez a política do encilhamento, que ficou bem conhecida depois. Nela, os bancos poderiam imprimir dinheiro por conta própria. E isso significa que se eu fosse um banco, eu poderia imprimir meu dinheiro. E obviamente isso não deu certo, porque todos os bancos começaram a imprimir muito dinheiro e isso causou a famosa inflação. Então, ali a gente já viu um fenômeno que ia atrapalhar e ser uma pulga atrás da orelha de todos os brasileiros: a inflação. Nos anos 60, com uma forte queda no investimento público e privado, a gente começou a ver uma inflação perto de 80% no ano de 1963, 1962 e em 1963 ela atingiu incríveis 90%. Ou seja, uma coisa que você comprava em um dia, no ano seguinte essa coisa valeria o dobro. Então, por exemplo, esse mouse daqui, se ele custou R$100, um ano depois eu ia pagar 200 nele. Então, isso já está criando um fator que vai ser muito importante para outras crises que vão aparecer na nossa história. Depois do regime militar, onde não tiveram crises internas, apenas externas, o Brasil enfrentou uma forte inflação. Foi porque durante o regime militar, eles acabaram contraindo muita dívida em dólar para financiar obras de infraestrutura, como construção de pontes, obras faraônicas, como ficaram conhecidas depois. E eles esperavam que essas obras iam retornar esse dinheiro, que possibilitaria essa conta fechar, só que eles não contavam com a famosa crise do petróleo. A crise do petróleo, lá nos Emirados Árabes, fez com que todos os países da OPEP, que é a Organização Internacional dos Países Produtores de Petróleo, não permitissem a exportação em larga escala. Então, os países subdesenvolvidos que dependiam da exportação para ganhar dinheiro, como o Brasil, acabaram ficando de mãos atadas. Então, o Brasil sofreu da crise do petróleo e uma consequência da grande contração de dívidas do regime militar foi a inflação e uma forte crise econômica que afetou o nosso país. De novo, em 1999, problemas em relação à moeda atingiram o país.
porque depois da mudança do regime do Banco Central, com alguns reajustes, não quero aprofundar aqui, mas basicamente eles mudaram a relação que eles tinham em relação ao câmbio, o real começou a se desvalorizar demais. E desde então a gente começou a ver uma melhora gradual da economia. Só que em 2014, o Brasil enfrentou uma das piores recessões da história durante o governo Dilma. Essa recessão ficou marcada como uma recessão de recuperação. E ela ficou marcada por ter tido uma recuperação muito lenta. E até hoje a gente vê os reflexos disso tudo. E ficou marcado também por uma série de protestos onde as pessoas iam às ruas, como vocês estão vendo nessas fotos, e o impeachment da ex-presidente Dilma, que conseguiu bater um recorde que pelo menos eu não gostaria de ter batido no lugar dela, que foi 2 anos de PIB negativo. E isso só tinha acontecido na crise de 1929. E isso está aparecendo aqui na foto do lado para vocês atestarem do que eu estou falando. Ou seja, ela conseguiu bater um recorde e essa conjuntura de impeachment, confusão política, levou o Brasil a mais uma crise. E agora em 2020 a gente viu uma crise externa que acabou afetando o Brasil e a gente ainda vê uns reflexos da crise de 2014. Então, essa conjuntura macro da pandemia junto a um país que vinha se recuperando acabou quebrando as pernas do Brasil. E ao longo dessa história a gente percebeu um inimigo comum do brasileiro, a inflação. E ela é responsável por degolar o poder de compra do brasileiro. Porque, como eu já te expliquei no exemplo do mouse, a cada vez a gente tem menos poder de comprar coisas e cada vez o nosso dinheiro vale menos. Então a gente precisa entender muito bem essa dinâmica e como que ela se origina. Basicamente, resumindo tudo em uma coisa só, o Banco Central é responsável pela impressão de moeda. Então, quando ele vai lá e cunha uma nova moeda, ele está justamente imprimindo dinheiro. E ao imprimir dinheiro, ele está injetando uma oferta que não existia na economia. Então, se o Banco Central começa a imprimir dinheiro, vai acontecer uma grande oferta de dinheiro, cada vez vai valer menos. Para você ter noção, eu vou exemplificar a inflação de uma forma mais simples. Se você tivesse comprado um Kinder Ovo em 1961 por R$ 5,00, em 1962 esse mesmo Kinder Ovo valeria R$ 9,00. Então, presta muita atenção. Se uma pessoa, por exemplo, uma criança tem uma mesada de R$ 100, o Kinder Ovo representa 5% da mesada dela. Se essa mesada continua sendo R$ 100, no ano seguinte o Kinder Ovo já representava 9%. Então, a questão é, a inflação come o poder de compra das pessoas e cada vez elas podem comprar menos coisas com o mesmo dinheiro. E essa mesma inflação foi a culpada pelo brasileiro ter uma cultura de consumo muito forte. Por isso, se originaram as famosas compras no mês, com aquela ideia de que se você não for nesse dia, provavelmente no dia seguinte estaria mais caro. É isso que acontecia nos supermercados, com uma máquina que iria trocando os preços constantemente, porque a inflação era tão absurda que isso acontecia. Inclusive aconteceram polêmicas durante o governo do José Sarney, onde colocavam a culpa nos donos dos supermercados. Falavam que eles que eram os culpados por estar aumentando os preços, quando na realidade não é culpa do dono do supermercado, e sim do governo, que está imprimindo mais dinheiro. Só que a culpa ia para o dono do supermercado, inclusive já acontecia problemas ali de confiscar carne, de as pessoas não poderem comprar tantas quantidades de certo produto para limitar essa oferta e a demanda, para controlar o preço. E agora, só a ponto de curiosidade, vai aparecer aqui um comercial antigo de quanto custava uma televisão. Teletronic, garantia Philips de 1 ano. Na Arapuã, em 4 pagamentos de 490 mil mensais. E agora a gente vai entrar na parte 2, que é as moedas, como a gente já vem introduzindo. Durante a história, a gente teve diferentes moedas no Brasil, como por exemplo o real, que é a nossa moeda atual. Inclusive, em agosto de 2020, foi lançada a nova nota de R$200. Inclusive, foi motivo de alvoroço nas redes sociais. Surgiram vários memes aí com várias notas, com diferentes memes ao longo da internet. No começo de tudo, o que predominava era o escambo. Ou seja, eu trocava, uma caneta por um espelho. E assim, a gente conseguia chegar numa conclusão. Depois, a gente trocava sal por outra coisa, fumo, grãos e coisas do tipo, que eram objetos mais fáceis da gente usar como meio de troca. A partir dali surgiram os réis, que era a derivação da moeda de Portugal, que eram reais, só que na pronúncia brasileira acabou se tornando réis. Então, provavelmente, se você conhece alguém muito antigo, essa pessoa fala, deu 200 réis, e era dessa época. Depois, a gente passou a ter o cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro novamente, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, o nome era cruzeiro, não era cruzeiro de novo não, tá? Cruzeiro real, e o real, que valida até hoje, tá? E o real, que é a moeda que a gente tem, é a segunda mais duradoura da história. Só perde para os réis. O real está com cerca de 27 anos, enquanto o réis durou praticamente 40 anos.
E essas moedas, elas eram trocadas só para cortar um zero. Então, por exemplo, se eu tenho 50 reais, a outra moeda seria criada para valer 5 reais. Então, vai sempre cortando um zero. E para você ter uma noção, de 1965 até 1994 foram cortados 15 zeros da nossa moeda, o que mostra que a gente tinha assim uma situação de inflação absurda. As moedas eram criadas só um fetiche ali para cortar o zero e também para facilitar a população. Porque imagina só, a gente vou pagar 1 milhão na minha Coca-Cola, vou pagar 3 milhões em um sanduíche. Então, vai ficar um pouco louco lidar com a moeda dessa forma. E por isso, a gente foi trocando o padrão ao longo dos anos. Nesse mesmo período de 29 anos, de 65 até 94, o Brasil teve uma inflação acumulada de 142 trilhões 741 milhões 811 mil 849%. Isso até 94. De 94 até 2020, a gente teve uma inflação acumulada de 524,88%. Então, vou fazer aqui uma comparação, não é muito justa, mas vamos comparar com o dólar, que é a moeda mais forte do mundo. Em um horizonte de mais de 200 anos, o dólar teve uma inflação acumulada de aproximadamente 2.019%, o que significa que a nossa inflação foi mais de quase 600 bilhões de vezes maior do que a do dólar ao longo desses anos. Então, não tenta comparar dólar com real. E se você não tem dólar ainda, para preservar o seu dinheiro, eu teria no seu lugar. Ou seja, é gritante a nossa incapacidade de ter uma moeda forte e ter uma solidez econômica que seja traduzida em uma moeda que seja resiliente e pertinente ao longo dos anos. Porque se ela não tem uma resiliência para sobreviver a uma crise, precisa criar outra para inflacionar mais ainda, a gente está vendo a péssima situação. E o nosso dinheiro como se fosse dinheiro do banco imobiliário, se a gente for comparar com o dólar. E por que o Brasil é tão instável? Por que a gente passou por tantos momentos difíceis ao longo da nossa história? Bom, agora é a parte 3, onde a gente vai concluir tudo o que a gente falou e chegar na noção final que eu quero passar para todos vocês. Uma coisa é fato. O Brasil é um país agrícola por natureza e industrial por acaso. E eu falo isso para vocês entenderem que o nosso setor agro, os nossos recursos naturais, são o que permitem que o Brasil tenha uma economia forte de verdade. Porque quando a gente está falando em industrializar, em produzir coisas que agreguem valor à mercadoria, a gente não é muito forte. E é por isso que as empresas mais fortes do Brasil são Vale, Petrobras e empresas que exportam as commodities, que são mercadorias negociadas no mercado internacional. E essas commodities, não só petróleo e minério de ferro, mas também aço, milho, grãos, soja, são exemplos de mercadorias que a gente exporta que não tem muito valor agregado. Então eu vou dar aqui 2 exemplos de uma coisa que tem valor agregado e que não tem valor agregado. O petróleo é a commodity, não tem muito valor agregado ali, mas a gasolina, o diesel, tem um valor agregado. Só que o Brasil não tem um refino de combustível muito grande. Então, esse é um exemplo. Vou dar outro exemplo aqui. Minério de ferro. Você vender um minério de ferro é diferente de você vender uma estrutura absurda para construção civil, o que é diferente. Mercadoria e mercadoria com valor agregado. E o Brasil não consegue qualificar a mão de obra para conseguir produzir uma coisa como essa. A gente não tem profissionais que consigam fazer isso e uma indústria que seja capaz. E é uma série de fatores. Não é só não ter profissional. Também são muitos impostos para uma indústria vir para o Brasil e cada vez mais a gente vê que está todo mundo indo embora, como por exemplo as indústrias automobilísticas. Grande parte das maiores montadoras do mundo estão metendo o pé do Brasil porque estão tomando prejuízo por aqui. E justamente por depender de uma conjuntura externa, que é o preço do petróleo e o preço do minério de ferro, o Brasil acaba sendo um país que está sempre à deriva das situações internacionais. E aqui eu vou dar alguns exemplos ao longo da história, como por exemplo a crise do petróleo, que a gente falou um tempo atrás, durante o governo dos militares. O que não tinha a ver necessariamente com a conjuntura econômica do Brasil, acabou afetando e muito o mercado brasileiro. E isso acaba distorcendo também a noção que a gente tem da competência de certos políticos, que é o que a gente vai falar agora. No governo Lula, de 2002 até 2010, a gente viu um crescimento econômico bem forte do Brasil, principalmente impulsionado pelo crescimento das commodities, e ele acabou surfando aquela onda. E de novo, não quero me posicionar aqui dizendo se eu sou a favor ou se eu sou contra. O meu objetivo aqui é só te dar o conteúdo para você tirar suas próprias conclusões. Só que o fato é que ele pegou sim um ótimo momento do mercado internacional e soube fazer isso de uma maneira correta. E, inclusive, antes do governo Lula, no ano de 2002, foi quando o dólar atingiu a sua máxima histórica. E provavelmente não foi isso que te falaram nos jornais e coisas do tipo, mas o dólar atingiu a máxima histórica em setembro de 2002. Se a gente ajustar a inflação do Brasil e dos Estados Unidos, a gente vai ver que o dólar atingiu cerca de 7,50 naquela época. Então,
$1 seriam R$ 7,50 hoje. E o dólar subir é reflexo de várias dinâmicas, que inclusive é o tema de próximos vídeos aqui no canal. Por que o dólar sobe? Por que o real cai? Por que você tem que entender essa dinâmica? Tem toda uma influência dos juros, política, coisas do tipo que eu quero que você entenda. Já no governo Dilma, que veio logo depois do governo Lula, a gente viu uma conjuntura caótica tomando conta do Brasil. Porque todo aquele movimento de alta das commodities que trouxe uma boa retomada no governo Lula, acabou atrapalhando o governo Dilma, justamente pelo fato de que as commodities estavam em queda. Também uma conjuntura econômica péssima acabou causando uma crise política sem precedentes no Brasil, com uma série de protestos, como esse daqui, que tomaram as ruas de várias cidades ao redor do país. Isso acabou no impeachment da presidente Dilma, entrou o Michel Temer, que ficou ali alguns anos como vice-presidente interino ali no cargo. De novo, a Dilma conseguiu bater um recorde que ninguém nunca antes tinha feito até a crise de 29. Ela conseguiu 2 anos com o produto interno bruto negativo, o que mostrou um decrescimento absurdo da economia, e a sociedade brasileira colheu os frutos dessa grande crise até pouco tempo atrás, e até hoje a gente vê alguns reflexos disso na nossa economia. Em 2020, já no governo Bolsonaro, a gente viu outra crise, mas uma conjuntura externa atingindo o Brasil, que foi justamente por causa da pandemia que o mundo enfrentou. A gente ainda estava vendo os resultados. O desemprego estava bem alto aqui no Brasil. Com o desemprego ainda em alta, a gente viu uma crise assolando todo o território mundial, que foi por conta da pandemia, onde uma série de políticas foram implementadas para tentar conter a população em casa, como o auxílio emergencial. Isso também está causando uma grande inflação, que nos últimos meses já bateu aí mais de 30% no acumulado o IGPM. Isso mostra, em mais um momento da nossa história, que a inflação assola ainda o povo brasileiro. E o governo Bolsonaro, que se elegeu com uma agenda mais liberal, prometendo privatizações e abertura de mercado, ainda deixa desejar na sua base de eleitores um pouco mais dessas privatizações. Isso porque, até hoje, nenhuma grande privatização foi realizada. Só a venda parcial de algum dos campos de petróleo da Petrobras e da BR Distribuidora. No final das contas, segundo Salim Matar, que é o ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro, abre aspas, se o Bolsonaro quisesse, poderia privatizar todas as empresas, que não precisam de aprovação no Congresso. Depende só dele, mas falta vontade. E isso mostra que o governo tem sim uma série de conflito entre os seus ideais. E segundo o próprio Salim Matar, aquela toda ideia de liberalismo e um ornamento de possíveis privatizações foi feito só para facilitar a eleição, como se fosse uma jogada política. E eu não quero me posicionar aqui, até porque eu não sei. Eu não sei de tudo, nem tenho um posicionamento claro sobre essa questão política. A questão é, o governo não está cumprindo com as privatizações que planejava fazer e a gente está vendo os reflexos disso no mercado. Por quê? Porque todo mundo esperava uma eventual privatização de algumas empresas que não estão acontecendo. E o governo Bolsonaro foi liderado principalmente pelo Paulo Guedes nessa parte do liberalismo, que foi fundador do Banco Pactual, que atualmente é o BTG, formado em economia na Universidade de Chicago e fundador do IBMEC, que é uma grande escola aí, uma grande universidade aqui no Brasil. No final das contas, o que a gente percebe é que é mais do mesmo. No fim de tudo, o Brasil continua na mesma conjuntura econômica, com os mesmos problemas políticos, sociais e financeiros que sempre teve, como inflação, instabilidade política e uma série de conflitos. E sinceramente, eu não quero mudar o Brasil. Eu não estou aqui na intenção de pensar, caraca, eu vou mudar o Brasil e essa instabilidade vai passar. Isso é reflexo de uma série de fatores culturais e também econômicos. Então não adianta só a gente querer mudar da noite para o dia. Faz muito mais sentido entender que o Brasil é o que é e basta nós sabermos nos adaptar. E como eu falei no começo do vídeo, os investidores e empresários brasileiros são muito respeitados ao redor do mundo, principalmente pelo aquele fato de que se você consegue vencer num lugar caótico, você consegue fazer em qualquer lugar, que é como se fosse o efeito Sinatra. If you can make it there, you can make it anywhere. Se você faz aquilo lá, você pode fazer em qualquer lugar. E essa é a ideia que a gente tem que ter. A gente quer vencer no Brasil e assim a gente vai ter uma casca muito maior para vencer em qualquer outro lugar no mundo. Então a ideia que eu quero passar para você é, saiba que o Brasil é um lugar instável e se você quer realmente preservar o seu patrimônio, tenha dólar na sua carteira, tenha dólar no seu patrimônio. E você vai me perguntar, Vinícius, como é que eu invisto em dólar, cara? Eu não faço ideia como é que faz isso. Na nossa bolsa de valores, a gente tem uma série de alternativas. Você não precisa necessariamente ir para o exterior, não precisa necessariamente guardar dólar debaixo do seu colchão, que inclusive é bem antiquado. Eu, no seu lugar, criaria a conta em uma corretora e começaria a entender a dinâmica de investir no exterior, como por exemplo um ETF chamado IVVB11,
que investe diretamente nas ações dos Estados Unidos em dólar também. Então você vai estar dolarizando o seu patrimônio, investindo nas maiores empresas do mundo. E eu tô te falando toda essa história política, toda essa história econômica, sem agenda nenhuma. Então, eu não tô aqui para defender meu interesse político, não tô para defender o interesse de sei lá qual banco. Eu tô te falando a verdade, porque eu quero que, através do conhecimento, você saiba que o Brasil é um lugar instável, é um lugar caótico e você está no meio dessa guerra. Como você faz? Aprende a lidar com isso, cresce, mesmo assim. Diante de um país inflacionário, a gente precisa sim investir em ativos que preservam seu valor, como ações, como ouro, como dólar e outros tipos de ativos, como imóveis também. E é por isso que eu acredito que a Bolsa de Valores seja o melhor meio para a gente investir. Você tem acesso a tudo isso por lá, sem ter um custo absurdo para chegar nesses investimentos. E sim, você pode sim se beneficiar desses momentos de caos usando uma estratégia que seja eficaz e você saiba o que você está fazendo. Então, eu acredito firmemente que se você quer se beneficiar de qualquer momento, ganhar dinheiro mesmo em meio ao caos, você precisa estar munido de boas estratégias e saber que o Brasil é um lugar instável, que a política econômica do Brasil não vai mudar. Você não tem que contar com a mudança nos outros. Foca no que está no seu controle. Só assim você vai realmente mudar a sua vida. Se você continua botando a culpa no político, sei lá quem, isso fica muito longe da nossa solução. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aqui um comentário. Você acha que vai vir mais privatização? Você acha que muda alguma coisa? Lula, Bolsonaro, Dilma, Michel Temer, quem quer que seja. Você acha que faz alguma diferença? Porque no final das contas, eu quero entender o que você pensa. Muita gente diz, se o Lula ganhar as próximas eleições, a bolsa vai despencar. Se o Bolsonaro ganhar, a bolsa vai subir. Não necessariamente. Eu quero entender o que você pensa. Porque eu estou disposto a entender o que você está falando e, acima de tudo, eu estou pronto para ganhar dinheiro em qualquer momento. Eu acho que é essa mentalidade que todo mundo tem que ter. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar a sua curtida e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!